Mateus capítulo 10, nós vamos ler aí a partir do versículo 1 e nós vamos lendo aí, tá bom? Vamos pensar, só Deus sabe na hora que a gente vai parar. E a palavra do nosso Senhor diz assim: E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem, para curarem toda enfermidade e todo o mal. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. O primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado Tadeu. Simão, o cananita, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: Não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidades de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregar, dizendo: É chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste, e de graça dai. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem cajado, porque digno é o operário do seu alimento. Em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurar saber quem nela seja digno e hospedai-vos aí, até que vos retire. E quando entrardes em alguma casa, saudai-a. E se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudiu o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Eis que vos envio como ovelhas em meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e inofensivos como as pombas. Acautelai-vos, ou seja, tome cuidado, porém, dos homens, porque eles vos entregarão ao sinédrio e vos açoitarão nas suas sinagogas. E sereis até trazidos à presença dos governadores e dos reis, por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é quem vos fala. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, e os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. E odiado de todos sereis por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando, pois, vos perseguirem nessa cidade, fugi para outra. Porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer a cidade de Israel sem que venha o Filho do Homem. Não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que seu senhor. Basta ao seu discípulo ser como mestre e ao servo ser como seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Portanto, não temais, porque nada há encoberto que não haja de revelar-se, e nem oculto que não haja de saber. Eu quero, pela graça de Deus, nessa noite, pregar uma mensagem intitulada Pela Causa de Cristo. Pela Causa de Cristo. Vamos orar. Pai, obrigado pela mensagem, ou melhor, obrigado, Senhor, pela leitura da sua palavra, e eu peço que o Senhor venha me revestir com seu poder para estar expondo a tua palavra, Senhor. Eu chego diante do Senhor, me despojando de minha prepotência, de meu orgulho e soberba, para me revestir, Senhor, das tuas misericórdias, da tua graça, do teu poder,
para pregar a sua palavra. Que não eu, mas o Senhor receba toda a glória, todo o louvor e venha operar, venha agir na vida dos nossos amados irmãos. E é no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que pedimos agradecidos. Amém. Podem se assentar. Irmãos, neste texto, o Senhor Jesus Cristo, nós podemos ver no começo do capítulo 10, o Senhor Jesus Cristo, ele chamando os seus discípulos. É maravilhoso a gente estudar os evangelhos e ver Jesus indo discípulo pós discípulo e chamando eles: segue-me. E aí, uma coisa que é interessante é que os discípulos, quando ouviram o chamado do Senhor Jesus, eles prontamente atenderam o chamado de Cristo e seguiram eles. Isso mostra para nós, irmãos, um conhecimento prévio que eles tinham sobre Jesus. Eles conheciam a palavra de Deus. Eles sabiam que a qualquer momento o Messias, o Filho de Deus, haveria de vir ao mundo. Eles estavam aguardando esse Messias. E quando Jesus chega diante deles e se revela como Messias e chama eles para algo especial, para segui-lo, então eles prontamente seguem Jesus. E a estes que o Senhor Jesus Cristo chamou, a estes o Senhor Jesus Cristo comissionou, ou seja, ele deu uma missão. E nós podemos ver aqui no capítulo 10, essa missão especial dada pelo Senhor Jesus Cristo aos seus 12 discípulos. E que serviço, que missão era essa? De anunciar a judeus que o Messias prometido por Deus havia chegado. Essa era a missão dos seus discípulos até aquele momento, naquela missão que estava sendo dada pelo Senhor aqui no capítulo 10. O Senhor Jesus Cristo, ele deu uma missão especial e quero chamar a atenção dos irmãos para essa missão especial. Nós sabemos que nós fomos chamados pelo Senhor, nós fomos comissionados, foi nos dado pelo Senhor uma missão, e a missão é ir por todo mundo e pregar o Evangelho, né? Essa é a missão dada por Cristo a nós, servos do Senhor Jesus e membros da Igreja de Cristo. Mas a missão dos discípulos aqui era uma missão diferente, era uma missão especial. Essa missão dos discípulos era anunciar aos judeus a chegada do reino dos céus. Em outras palavras, era anunciar que o Messias prometido por Deus havia chegado e o seu nome é Jesus Cristo. É interessante que quando você vai estudar os evangelhos, você pode ver o Senhor Jesus Cristo falando, né, verdades espirituais. E muitas vezes ele chega e simplesmente se revelava: eu sou o Messias, sou eu que falo com você. Ele faz isso, por exemplo, quando ele vai falar com a mulher samaritana. E o Senhor Jesus Cristo, ele faz algo especial ali em Samaria. Um povo desprezado pelos judeus, mas ao ouvir o Evangelho de Cristo, ao ouvir que Jesus era esse Messias, Jesus não precisou fazer milagres ali, Jesus não precisou curar ninguém ali, simplesmente pela pregação do Senhor Jesus e dos seus discípulos, toda a cidade de Sicar, na Samaria, creu que Jesus era o Messias. Foi algo bem especial ali. E a missão dos discípulos aqui era percorrer por todas as cidades de Israel, pregando que o Messias estava entre eles, que o Messias havia chegado. E a razão, irmãos, dessa restrição, a razão pela qual o Senhor lhe manda os judeus irem apenas pelos caminhos de Israel, apenas a cidade de Israel,
era porque as promessas feitas por Deus foram feitas aos descendentes de Abraão. As promessas dadas foram dadas a Abraão e a sua descendência. Então, por essa razão, o Senhor Jesus fala: olha, eu quero que vocês vá somente às ovelhas perdidas da casa de Israel para pregar o evangelho do reino a eles. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: olha, vai por eles, porque eles têm o privilégio de serem os primeiros a ouvirem sobre Jesus. Então vá e pregue a eles. Logicamente, já era plano de Deus, antes da fundação do mundo, enviar Jesus para salvar o mundo inteiro, para que o evangelho pudesse nos alcançar, para que a graça de Cristo, para que as promessas feitas a Abraão e a sua descendência pudesse alcançar a nós, que estávamos longe das promessas. Hoje, por meio de Cristo, nós estamos vivendo, nós estamos aguardando aquelas promessas feitas a Abraão e a sua descendência de reinar com Cristo. Nós fazemos parte dessas promessas também, e isso por causa de Jesus Cristo. Para essa missão especial, o Senhor Jesus Cristo revestiu os seus discípulos de autoridade divina. Você pode observar aí nos versículos 8 e 9, versículo 8, diz assim: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste e de graça dai. O Senhor Jesus Cristo aqui, Ele dá autoridade aos seus discípulos de fazer os mesmos milagres, as mesmas maravilhas que o próprio Senhor Jesus Cristo estava fazendo. O Senhor Jesus Cristo, Ele precisava fazer isso. Por quê? Para que por meio dessas ações, destes milagres realizados por Cristo, os judeus pudessem crer que Jesus era o Filho de Deus. E muitos creram. Mas os religiosos daquela época, eles não creram. Porque foi prometido que Jesus iria fazer esses milagres. Lembra quando João Batista estava preso e bateu aquela dúvida no coração dele, e ele manda 2 discípulos ir até Jesus, falando assim: ó, é o Senhor que estávamos aguardando ou esperamos outro? Aí Jesus fala assim: olha, voltai lá e dizei a João que os surdos ouvem, os coxos andam, os cegos veem, e aos pobres é anunciado o reino dos céus. Por que Jesus responde isso? Jesus estava respondendo dessa maneira, dizendo assim: João, a palavra de Deus falava sobre mim, e a palavra de Deus, as profecias falavam que o Messias ia fazer isso. Então, eu estou cumprindo as profecias. Eu estou realizando elas. Então a palavra de Deus testifica de mim, e eu sou o Messias que você tanto esperava. Então, irmãos, Jesus, ele realizou esses atos miraculosos. Mas Jesus, ele não veio apenas para fazer esses milagres. Jesus não veio para fazer cego ver. Jesus não veio para fazer coxo andar. Era parte do ministério, era parte do cumprimento das profecias. Mas o que Jesus Cristo fez fazer de fato é se entregar para morrer na cruz do Calvário por nós. Ele veio para consumar, realizar, cumprir o plano de Deus para nos salvar da condenação dos nossos pecados. Essa foi a grande missão de Cristo. Mas as curas eram importantes. E Jesus, ele delegou esse dom aos seus discípulos, ele deu esse dom aos seus discípulos para que os judeus pudessem também crer por meio das ações dos seus discípulos. E é interessante que lá no livro de Atos, isso já depois de Jesus ter ressuscitado, ter subido aos céus, e Deus já começar o ministério começar a trabalhar, a agir neste mundo por meio da igreja, por meio dos apóstolos do Senhor Jesus Cristo,
nós podemos ver que muitas maravilhas eram feitas por meio dos apóstolos. E essas maravilhas, esses sinais eram muito importantes para as pessoas crerem na palavra de Deus e principalmente no Evangelho de Jesus Cristo. Principalmente nesse período dessa época, onde eles não tinham a Bíblia completamente em suas mãos. Então era necessário algo a mais, e o Espírito Santo agiu por meio desses dons sobrenaturais. A igreja, nos primeiros anos de existência, nos primeiros 50 anos, até o ano 100, por volta do ano 100 depois de Cristo, a igreja ela viveu esses milagres. A igreja ela via pessoas sendo curadas de uma forma milagrosa. Não é nada como a gente vê na televisão aí, que estes pseudos apóstolos, falsos apóstolos, fazem aí, que a pessoa vai lá, eles oram lá, a pessoa cai no chão, aí a pessoa fala que foi curada e acaba que não foi curada nada. É tudo, muita, como diz ali, falsificação, encenação ali, sentimentalismo, emoção e nada de ação do Espírito Santo, tá? O apóstolo Paulo, inclusive, lá em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 8 a 10, ele nos informa, ele nos revela, pela autoridade da palavra de Deus, que esses dons iriam se cessar. Lá no versículo 8 de 1 Coríntios 13, diz assim: o amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que em parte será aniquilado. O que Paulo está dizendo aqui, Paulo ele está falando sobre amor no começo do texto, mas a partir do versículo 8, ele vai falar sobre dons. Paulo ele está tratando nos versículos 12 a 14 sobre o uso indevido de dons. E ele está apresentando o maior de todos os dons, que é o amor. E esse amor estava faltando lá na igreja de Corinto. E então Paulo é inspirado pelo Espírito Santo para dizer o quê? Esses dons que vocês tanto estimam, que era línguas estranhas, dom de cura, dom de profecia, esses dons de revelação, então tudo isso vai acabar um dia. E quando isso acabou? Quando a palavra de Deus ela foi finalizada. Quando a palavra de Deus ela foi finalizada e os seus livros reunidos, então a revelação de Deus ela foi finalizada. Se nós queremos ter a revelação de Deus, se nós queremos ouvir uma revelação de Deus, então leia a palavra de Deus, estude ela, e então você vai conhecer a revelação de Deus. Amém? Tem muitos aí que estão estabelecendo adivinhação dentro da igreja, necromancia dentro da igreja e usando o nome de Deus para essas coisas. Tem muitas igrejas aí que a pessoa vai lá, ela entra lá, e aí a liderança da igreja fala: Deus está me revelando alguma coisa nesta noite e tal, e começa a falar coisas. Isso não é revelação, isso é adivinhação, e isso foi duramente proibido por Deus ao seu povo. Então precisamos tomar cuidado. Eu conversando com o irmão Daniel, falando sobre fé, o tipo de fé correto, eu mencionei a respeito de convicção bíblica. E a nossa fé, ela precisa estar alicerçada na Bíblia. Nós cremos no que a Bíblia estabeleceu. Nós cremos na palavra de Deus. A palavra de Deus é o fundamento da nossa fé. E a fé verdadeira nada mais é do que convicção da Bíblia. Convicção de verdades estabelecidas pela palavra de Deus. Isso é fé. Isso não é palpável. Isso não é sentimento. Você não sente um arrepio na espinha por causa da fé. Você não sente a fé. Porque a fé é com uma convicção, uma certeza plena da verdade de Deus por meio da palavra de Deus. Tá? Então, irmãos, nós podemos ver que quando a palavra de Deus ela foi reunida, ela foi concluída,
esses dons que a igreja tinha, eles se cessaram. E nós podemos ver no versículo 10, quando ele diz assim: em parte conhecemos e em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando ele diz isso, ele está falando, olha, nós em parte conhecemos. O que ele está falando? Eles tinham o Antigo Testamento. E em parte profetizamos. O Novo Testamento ainda estava sendo revelado aos seus discípulos, aos discípulos de Jesus. Mas quando viesse o que é perfeito, e no original, irmã, a ideia é um objeto, não Jesus, como alguns interpretam o texto. A ideia é um objeto. E o que objeto é esse? A palavra de Deus. Em parte seria aniquilado. Em parte seria os dons, a revelação? Não. Ou melhor, seria os dons, a revelação ou o Antigo Testamento que seria esse cessar? Não, o Antigo Testamento não se cessou, porque a palavra de Deus permanece para sempre, as Escrituras diz. Amém? Então, o que em parte se cessaria são os dons, a revelação, sonhos, visões e assim por diante, tá bom? Então, esses dons se cessaram. O pastor Jaime Rose, o saudoso pastor Jaime Rose, quando ele estava trabalhando na implantação da Igreja Batista Independente de Ribeirão Preto, da primeira igreja lá, ele conta no livro dele, eu até tenho esse livro, que é uma relíquia, o livro chama Movimento Carismático. Ele conta que um dia chegou lá no seu gabinete na igreja um homem que dizia ter o dom de cura. Ele chegou lá falando assim: pastor Jaime, vamos fazer um grande evento aqui na igreja, um movimento de cura, libertação, eu tenho o dom de curas, né? Então aí a gente vai fazer um evento aqui bem grande aqui na igreja. O pastor Jaime, ele não questionou e nem contrariou o rapaz, ele não falou nada assim de imediato. Ele simplesmente virou para esse rapaz e fez assim: você tem o dom de cura? Tenho. Então é o seguinte, se você tem realmente o dom de cura, vamos lá no Hospital das Clínicas e vamos curar todos os enfermos que estão ali acamados. Não é assim, o rapaz falou, né? Não é assim que funciona, tem que ser aqui na igreja. Falou, não, se você tem o dom de cura de verdade, como você diz, é muito egoísmo da sua parte chegar aqui para mim e falar que vai fazer um evento grandioso aqui na igreja, sendo que tem um monte de gente lá acamada à beira da morte e você não fazendo nada. Então vamos lá primeiro. Esse rapaz ficou sem graça porque não passava de um charlatão. Então, irmãos, na verdade, nós precisamos entender a palavra de Deus e colocar as coisas no seu devido lugar. Logicamente, Deus ele tem poder para curar? Com certeza. Deus ainda continua curando pessoas hoje fisicamente? Continua, mas em resposta de oração. Amém? Então, se nós queremos realmente que alguém que está enfermo seja curado, então ore por ela, interceda por ela, e certamente Deus vai fazer a vontade dele. Mas voltando aqui para o nosso texto, o Senhor Jesus Cristo dá algumas instruções aos seus discípulos, instruções fundamentais, claras e objetivas para cumprir a missão deles. Lembrando que a missão deles era uma missão especial, para aquele momento da história, daquele momento que eles estavam vivendo. Nós temos um chamado e nós podemos pegar as lições que Jesus estabelece aqui para trazer para a nossa realidade. E eu quero nesta noite fazer justamente isso, destacar essas instruções para que nós possamos aplicar para o nosso chamado de ir por todo o mundo e pregar o Evangelho, tá bom? Quais são essas instruções? A primeira instrução que eu queria destacar aqui no nosso texto, irmãos, está no versículo 9 a 10, que diz assim, olha: não possuais ouro, nem prata, nem cobre, nem em vossos cintos, nem alforje para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem cajado, porque digno é o operário do seu alimento.
Nós podemos ver aqui, irmãos, que a primeira instrução do Senhor Jesus Cristo foi sobre o que eles deveriam levar nesta missão. O Senhor Jesus Cristo orienta eles sobre o que eles deveriam levar. O missionário, quando ele vai para o campo missionário, ele precisa se preparar, ele precisa ter um projeto. O Marcinho, quando ele foi se apresentar lá à missão MBIB, para se filiar à missão, ele precisou de um projeto, ele precisou desenvolver um projeto para apresentar lá, para ele ser aceito. E agora o Marcinho, ele está em uma fase de levantamento de sustento. Ele vai viajar, ele vai visitar igrejas, para que as igrejas que Deus levantar para apoiar o seu ministério, possa sustentá-lo e assim ele ter condições de realizar a obra em tempo integral. Então, os missionários eles se preparam, eles viajam bastante, eles visitam várias igrejas a fim de se sustentar. E nessas viagens, muitas vezes, eles levam algumas coisas importantes. O pastor Anderson Dantas, por exemplo, quando ele vai fazer uma viagem que ele vai ficar mais tempo, ele comprou uma carretinha que ele anexa ao carro dele, e ele leva ali uma máquina de lavar, por exemplo, irmã Suelen. Ele leva ali mais algumas outras coisas. Ele, quando foi para Cuiabá e ficou lá com a gente, ele levou, por exemplo, como é que chama? Chiqueirinho? Para as meninas? É tipo um bercinho, daquele que desmonta tudo e dá para colocar dentro do carro. Ele foi bem preparado, sabe? Então os missionários sempre se preparam para fazer essas viagens, principalmente quando vão ficar muito tempo longe de casa. Mas aqui nesse chamado especial que o Senhor Jesus Cristo faz para os seus discípulos, ele orienta o que eles deveriam levar. E você pode observar claramente que era simplesmente nada. Não era para eles levarem nada. Não era para levar dinheiro, não era para levar alforge. Alforge é um tipo de bolsa que é onde que guarda as coisas, Aqui a gente poderia entender como, por exemplo, uma mala ou então simplesmente um lugar para guardar dinheiro. Então não era para levar dinheiro e nem nada para guardar dinheiro. Porque a ideia não era juntar dinheiro. Também não era para levar nem túnica, é para ir com a roupa do corpo, não é para levar nada, e nem sandália e nem um cajado reserva. É para eles ir com o que eles tinham, simplesmente para ir, Beto. Essa era a missão. Imagina só, saindo, pensou, a gente sai daqui e falou assim, sai, vai aí para Franca, para Pratápolis, para Itirapuã, para Itaú de Minas, para São Sebastião, para Passos. Vai aí, e assim, vocês só vão. Sabe, não leva nada, vai de carro, vai de pé, pega um cajadinho e sai andando pregando o evangelho. Fica meio complicado isso para nós, não fica não? Deve pensar nisso. Mas era isso que eles deveriam fazer. Mas logicamente tinha Jesus, ele estava amparado por algumas leis que estavam em vigor nos seus dias. Por exemplo, quando um judeu ele saía viajando e chegava em uma outra cidade, havia normas, havia regras para que as pessoas da cidade que temiam a Deus pudessem dar pousada para eles. Pudesse hospedar esses viajantes em suas casas. E não somente hospedá-los, mas dar comida e tudo que eles precisariam para continuar a viagem. Então havia isso. Inclusive, quando Jesus ele manda eles fazerem isso, Jesus ele tinha isso em seu coração, ele já sabia disso. Então Jesus não está mandando eles para uma missão suicida, não. Existia uma cultura em volta disso, por isso que Jesus mandou eles fazerem isso. Mas essa instrução, de um modo muito específico, apresenta a natureza da missão daqueles discípulos. E a natureza daquela missão era uma natureza de urgência, Beto. Era para eles irem pelas cidades de Israel, pregando o evangelho, não era para levar nada, porque era uma missão urgente. Era para eles sair pregando.
nessa cidade, naquela aldeia, naquela outra cidade, eles iam ir pregando, fazendo um evangelismo itinerante, indo de cidade em cidade, anunciando: ei, o Messias chegou, Ele está aqui entre nós e o seu nome é Jesus Cristo. Era isso que eles deveriam fazer. Irmãos, agora aplicando para a nossa realidade, nós também temos uma missão, conforme nós falamos. Essa missão foi dada por Jesus para nós em Mateus, capítulo 28, versículo 19 e 20. Em Marcos, capítulo 16, versículo 15. Em Atos 1:8. Aonde o Senhor Jesus Cristo nos dá a missão de ir por todo mundo e pregar o Evangelho. De nós sermos testemunhas de Cristo por onde nós passarmos, por onde irmos. Pensa só no começo da igreja, quando tinha perseguição, onde os discípulos estavam sendo perseguidos, eles foram espalhados pelo mundo. E por onde eles iam, eles anunciavam o Evangelho. E essa mesma missão dada pelo Senhor Jesus ali para a igreja primitiva, para a igreja de Jerusalém, é também uma ordenança, é também uma missão dada para nós dos dias de hoje. Nós temos essa missão de levar a palavra de Deus, de levar o Evangelho de Jesus Cristo, de ir por onde formos pregarmos que Jesus já veio, que Jesus Cristo morreu por nossos pecados na cruz segundo as Escrituras, que Jesus foi sepultado, mas que Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Ele voltou para o céu, mas um dia voltará para nos buscar, amém? Jesus, Ele quer que nós preguemos o Evangelho. E a natureza da nossa missão também é uma natureza de urgência. Nós precisamos fazer isso. Não é amanhã, não é quando aposentarmos. Tem muita gente que fala: não, quando eu aposentar, quando eu não estiver mais trabalhando, eu vou fazer algo por Jesus, eu vou fazer evangelismo, eu vou participar dos evangelismos, eu vou participar das programações especiais que a igreja faz, eu vou. Não, irmãos, não é para quando aposentar, não é para amanhã ou para depois de amanhã, é para hoje, é para agora. Jesus quer que nós anunciemos hoje. E aonde vamos começar a anunciar o Evangelho? Em nossa Jerusalém. E aonde é a nossa Jerusalém? A nossa Jerusalém é dentro da nossa casa, com os nossos familiares, com os nossos filhos, né? Os irmãos aí, né? O irmão Jean, tem o Luiz Gustavo, está chegando aí o Davi Luiz. Então, a Jerusalém do irmão Jean e da irmã Suelen é a sua casa, pregando o Evangelho para o Luiz Gustavo, pregando o Evangelho para o Davi Luiz. É pregando o Evangelho para minha tia, para o meu tio, para o meu primo, para o meu pai, para minha mãe. É pregando o Evangelho para os meus netos. É pregando o Evangelho para os meus avós. É pregando o Evangelho aonde eu estou. Porque sem Jesus, irmãos, não há salvação. O poder de Deus para salvar o pecador está no Evangelho. Então pregue o Evangelho, fale de Jesus, fala do que Jesus Cristo fez, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo que crê. Amém. E essa é uma realidade urgente. A natureza da missão dada por Jesus para nós é uma missão urgente. O pastor Davi, ele vivenciou uma coisa muito forte com relação a essa urgência. O pastor Davi, ele marcou uma visita para... Eu acho que os irmãos já ouviram essa ilustração, eu acho que conforme eu for contando, os irmãos vão lembrar. O pastor Davi, ele marcou uma visita com a dona Maria e com o senhor José. Eu não sei se é José o nome dele, mas a mulher é a dona Maria. E ele marcou para tal dia. E ele foi. Talvez o pastor Davi poderia ligar para a dona Maria e falar assim: Dona Maria, eu não vou não, viu? Eu não vou não, porque tô com o dedão do pé doendo, tô com dor de cabeça, né? Eu não tô bem hoje, eu não vou. Ele poderia ter feito isso.
Poderia ou não poderia? Poderia ter acontecido alguma coisa e eu usar isso e falar, não, eu não vou. Mas o pastor Davi, mesmo diante de alguns imprevistos, ele foi lá pregar o evangelho para a Dona Maria. Ele chegou lá, visitou eles na roça, pregou o evangelho para eles e a Dona Maria entregou a vida a Cristo. A Dona Maria e o Senhor José. Eu não sei, eu não lembro se é José, mas eu vou usar aqui o nome José porque é um pseudônimo aí bem conhecido, então fica fácil. Então, irmãos, ele pregou o evangelho e ambos se converteram, ambos oraram entregando a vida a Cristo. Creram no evangelho de Jesus, foram salvos, tiveram seus pecados lavados no sangue de Cristo, nasceram de novo, se tornaram filhos de Deus. Amém. Sabe o que aconteceu? O pastor Davi foi embora, foi dormir, foi descansar. De madrugada, ele acordou com o telefone tocando. É o Davi que está falando? É, sou eu mesmo. Davi, o José pediu para me te ligar, para o senhor vir aqui ajudar ele, porque a Dona Maria levantou de madrugada para fazer café, deu um infarto nela e ela morreu. Então vem cá ajudar ele, ele está precisando de ajuda. O pastor Davi pegou o fusquinha dele e foi até a roça para dar o amparo espiritual para o senhor José. Irmãos, esse acontecimento que aconteceu com o pastor Davi nos mostra a urgência de pregar o evangelho. E se o pastor Davi não fosse lá? E se ele, diante dos imprevistos, tivesse dito, não, eu vou outro dia? Talvez a história da Dona Maria poderia ter sido diferente. Ao invés de estar no céu hoje, ela poderia estar em outro lugar terrível. Mas porque o servo do Senhor, ele entendeu a urgência do trabalho, a urgência de pregar o evangelho, ele foi lá, ele pregou. Dona Maria se converteu, recebendo Jesus como seu Salvador. E horas após ela ter nascido de novo, ter se tornado filho de Deus, ela partiu para conhecer o seu Salvador. Amém. Irmãos, nós precisamos pregar. O Senhor Jesus Cristo, lá em João 9,4, ele fala que nós precisamos fazer a vontade de Deus enquanto é dia, porque a noite vem. Nós precisamos pregar enquanto temos oportunidade. Enquanto as pessoas têm lucidez para nos ouvir, porque pode acontecer alguma coisa, um acidente, e você encontrar a pessoa e ela não poder mais ouvir o evangelho, não poder entender mais o evangelho. E até mesmo, quantos casos nós ouvimos de pessoas, de jovens, que saíram para ir numa festa, saíram para fazer uma viagem, saíram para alguma coisa, e alguma coisa acontece e eles não voltam. Inesperadamente, alguma coisa acontece e ceifa a vida deles. Irmãos, louvado seja Deus, que por amor nós fomos alcançados pela graça de Cristo. Amém. Se isso acontece com o crente, com o salvo em Cristo, ao partir desse mundo nós vamos encontrar com Jesus, com o nosso Senhor. O corpo vai para a sepultura, mas nós estaremos diante do Senhor. Mas e se acontece com alguém que não se arrependeu? E se acontece com alguém perdido, incrédulo? O seu destino será o inferno. Então nós precisamos entender a urgência do Evangelho, irmãos. Precisamos entender isso. A segunda instrução do mestre, aqui no nosso texto de Mateus 10, está no versículos 12 a 15, aonde Jesus diz assim: e quando entrardes em alguma casa, saudai-a, e se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz.
Mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Nós podemos ver aqui Jesus dando instruções sobre a receptividade do povo quanto ao Evangelho. Naquela época, como eu disse, havia normas que determinavam quando um judeu estivesse viajando, aqueles judeus que amavam a Deus, que temiam a Deus, eles tinham a obrigação de dar pouso para aquele irmão, para aquele judeu que estava viajando. Muitas pessoas não temiam a Deus naquela época, como hoje nos nossos dias. E então, para que eles pudessem descobrir se aquela casa era uma casa que amava a Deus, que temia Deus, eles deveriam chegar e saudá-la com a paz. O judeu faz isso até hoje. Quando ele vai cumprimentar alguém, ele cumprimenta com a paz. E a palavra que eles usam no hebraico é a palavra shalom. Então eles chegam e falam shalom. E aí a pessoa responde ele com shalom também, tá? Eu não sei como é exatamente, mas a palavra paz é a palavra shalom. O pastor Alexandre Dutra, ele é missionário e ele tem trabalhado, né? Ele se qualificou academicamente e ele tem trabalhado com judeus, com a cultura judaica. E Deus tem usado grandemente o pastor Alexandre para divulgar a cultura judaica para nós cristãos, para nós, para a igreja de Cristo, para nós que somos bíblicos, entender melhor os mandamentos, para entender melhor a cultura judaica que nós encontramos na Bíblia. Tá? E ele justamente fala sobre isso. Quando ele vai pregar, ele talvez é um bom pregador para a gente um dia trazer ele aqui para uma conferência também. Ele ensina, né, que quando você chega para um judeu, você chega, o cumprimento que você deve usar é shalom. Em vez de falar bom dia, boa tarde, boa noite, você chega num judeu e você fala para ele shalom. E ele vai te responder da mesma maneira, tá bom? Então eles tinham isso. Então os discípulos de Jesus, quando chegavam na casa, eles batiam lá e falavam, Dona Maria! E a Dona Maria saía lá, e então eles falavam shalom. Se a Dona Maria respondesse shalom de volta para eles, então eles sabiam que aquela casa era uma casa que eles poderiam estabelecer pouso, poderiam encontrar comida, porque ali era uma família que amava e que temia o Senhor, né? Só que Jesus, ele adverte os discípulos falando assim, olha, mas nem todos vão dar pouso para vocês, nem todos são tementes a Deus. E então ele orienta falando, olha, se a casa for digna, você entre. Mas se a casa não for digna, você sacode os pós dos seus pés, num sinal de dizendo assim, vou te entregar para Deus para que Deus faça de você aquilo que Ele bem entender. Mas eu vou partir para a próxima residência. Sabe, era um ato cultural deles que demonstrava justamente isso, tá bom? E Jesus, ele alerta, vocês vão ser rejeitados. Vão ser rejeitados. Nem todos vão aceitar o Evangelho. Nem todos vão dar ouvidos à mensagem que vocês têm. Irmãos, e com relação ao Evangelho de Cristo hoje, este princípio, esta verdade continua prevalecendo. Infelizmente, e digo isso muito triste, nem todos vão receber Jesus como Salvador. Nem todos. Nem todos vão aceitar, nem todos vão dar ouvidos. Muitos vão rejeitar. Mas diante disso, irmãos, nós não podemos focar naqueles que vão rejeitar. Nós precisamos focar naqueles que vão aceitar Jesus. Paulo, quando ele pregava o Evangelho, tem, por exemplo, Atos capítulo 17, Estevão, que ele vai em Atenas, é o capítulo 17, você lembra?
Você não lembra? Se eu não me engano, é Atos capítulo 17, 18 ou 19. É um desses três aí. Paulo, ele chega em Atenas para pregar. Na verdade, ele é levado lá por alguns discípulos na cidade de Atenas, a capital da Grécia. E então ele chega lá e a Bíblia diz que ele ficou comovido, com um peso no seu coração, por ver as pessoas tão entregues à idolatria lá. Paulo não foi lá para pregar necessariamente, mas Paulo estando lá e tendo essa grande responsabilidade de anunciar Jesus, Paulo ele arrumou um jeito de começar a pregar. Eu imagino Paulo chegando lá na cidade com um grupinho de pessoas que levou ele lá, aí alguém fala assim, Paulo, espera aqui fora que nós vamos entrar ali e vamos comprar algumas coisas. Não é? O texto não diz isso, mas eu estou imaginando as entrelinhas aqui, né? E aí Paulo começa a olhar, nossa, que povo idólatra, como pode? E o coração dele enchendo-se de compaixão, enchendo de graça, de misericórdia para com aquele povo. E então Paulo começa, ei, Jesus te ama. Você já ouviu falar de Jesus? Ele quer salvar você. Ele quer te dar uma nova vida. Ele quer transformar a sua casa. Ele quer transformar a sua vida. Paulo começa a pregar o Evangelho. Algumas pessoas começam a dar ouvidos para o que Paulo estava dizendo e leva ele num lugar lá que era uma espécie de teatro. Uma espécie onde que tinha um auditório bem grande, Beto, que cabia muita gente lá. E muitas pessoas se reuniram lá para ouvir Paulo. Muitas pessoas, mas muitas. Milhares de pessoas chegaram lá para ouvir Paulo. E Paulo começa a pregar. Paulo começa a falar do amor de Deus, começa a pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Na hora que ele fala sobre a ressurreição, a maioria daquelas pessoas rejeitam o que Paulo estava dizendo. Fecham os seus ouvidos e o seu coração para a verdade do que Paulo estava pregando. Mas havia lá um pequeno grupo. Algumas pessoas, irmão Douglas, que deram ouvidos para o Evangelho. O Espírito Santo entrou, escancarou o coração deles, e eles então receberam Jesus como seu Salvador. Irmãos, não são naqueles que rejeitam que nós precisamos focar. Nós precisamos focar naqueles que estão sedentos. Naqueles que Jesus sabe na sua presciência que vão se arrepender e vão receber Jesus como Salvador. Então precisamos focar nesses e pregar o Evangelho, porque nós não sabemos quem vai aceitar ou não, mas Jesus ele sabe. E outra coisa, não pertence a nós nos preocuparmos em quem vai aceitar ou quem vai rejeitar. Porque isso não está na nossa responsabilidade, não está na nossa mão, no nosso poder, convencer pessoas. Não somos nós que convencemos, é Deus quem convence, é Deus quem salva. A nossa parte é pregar, a nossa parte é compartilhar o Evangelho de Jesus, falando quem Jesus é, falando o que Ele fez por nós. E é Deus quem irá convencer os pecadores, levando eles ao arrependimento e à fé em Jesus Cristo. Então nós precisamos pregar, nós precisamos anunciar. Essa é a nossa parte. Quem convence, quem salva é o próprio Deus. Lá em Cuiabá, na cidade de Santo Antônio de Levergé, durante muitos anos, o pastor Anselmo pastoreou aquela igreja. Hoje ele já está jubilado, ele tem vários problemas de saúde, ele já está bem avançado em idade, então ele não tem mais condições de pastorear a igreja. Hoje quem pastoreia a igreja que ele pastoreava é o pastor Antônio Geraldo, que é de Santo Antônio de Levergé. Ele trabalhou muito tempo em Cuiabá, ele pastoreou igrejas em Cuiabá e agora ele está em Santo Antônio de Levergé. E a história da conversão do pastor Anselmo é muito interessante. O pastor Anselmo, ele conta que ele conheceu o pastor Roberto Dúlero, que era o missionário que estava na cidade para implantar a igreja Batista Maranata Independente de Santo Antônio de Levergé. E um dia, se eu não me engano, o caminhão do senhor Anselmo estragou,
E o pastor Roberto Dúlero, ele com com a experiência que ele tinha de consertar as coisas, de consertar carro, consertar equipamentos, ele falou assim, não, eu vou te ajudar a arrumar o seu caminhão. E ele começou a ajudar ali, arrumando o caminhão, e ele começou a pregar o evangelho para uma pessoa, não era para o pastor, para o senhor Anselmo, era para uma outra pessoa. Ele começou a evangelizar essa pessoa. E essa pessoa que o pastor Roberto Dúlero evangelizou, não se arrependeu e não creu em Jesus. Mas o senhor Anselmo, que estava ali do lado ouvindo toda a história, o Senhor Deus pegou o seu coração. O pastor Roberto não estava evangelizando um Anselmo, estava evangelizando o outro. Mas por meio da pregação do evangelho, o Espírito Santo convenceu o Anselmo. O Anselmo se arrependeu. Ele creu em Jesus, entregou sua vida a Cristo, foi transformado. E durante muitos anos Deus usou o servo dele, pastoreando a igreja em Santo Antônio de Levergé, lá no Mato Grosso. Deus, Ele faz isso, irmãos, Ele nos surpreende. Quando a gente quer, às vezes, atingir alguém, o Espírito Santo está mirando o outro. Mas o que Ele quer de nós é que nós testifiquemos, que nós falemos do amor de Deus para as pessoas. E a nossa mensagem é uma mensagem, irmãos, maravilhosa. Muitas pessoas querem colocar os holofortes em grandes ações sociais. Cesta básica que está sendo dada, doação de blusa de frio nesse tempo de frio, ações sociais, ajudar as pessoas que estão passando por necessidades e tudo, atitudes altruístas. Mas, irmãos, o maior ato de um crente, o maior ato social, vamos dizer assim, de um crente, é pregar o Evangelho. Porque a mensagem que nós temos é uma mensagem que pode transformar vidas, que pode tirar pessoas lá do buraco, lá do lamaçal do pecado e colocá-las em uma condição extraordinária para louvor e glória de Jesus Cristo. Amém. Ele pode fazer isso. Então, irmãos, não esconda para você essa mensagem maravilhosa que você um dia teve o privilégio de ouvir, e ao ouvir, você creu no Evangelho. Dê oportunidades àquelas pessoas que você ama, aquelas pessoas que você conhece, de também tomarem uma decisão. Lembrando que quem convence é Deus, não é você. Mas é você o responsável por levar o Evangelho a essas pessoas. Tem um exemplo que nós falamos hoje de Ló. Ló, né? Ló. Ló, ele foi para Sodoma e Gomorra e viveu ali num ambiente muito terrível. Talvez alguém poderia perguntar e falar assim, pastor, Deus mandou destruir Sodoma e Gomorra lá, tirou só Ló da cidade. Por que Deus não deu oportunidade para os moradores de Sodoma e Gomorra não se arrepender e se converter a Jesus, a se converter e crer no Senhor Deus? A pergunta não é porque Deus não fez, porque Deus Ele deu a oportunidade. Ló, ele era o responsável por refletir a luz de Cristo, por pregar a verdade de Deus naquela cidade. Mas o que nós vemos ali em Gênesis é que o servo dele se calou. E ao invés de influenciar a sociedade, ele acabou sendo influenciado, deixando o mundo entrar no seu coração. Irmãos, se nós queremos ser usados por Deus, nós não podemos deixar o mundo entrar nos nossos corações. Mas nós precisamos refletir a luz de Cristo, sendo testemunhas de Cristo aonde nós estivermos. Irmãos, a terceira e última, e já estamos finalizando, a terceira e última instrução do Senhor Jesus Cristo foi falar sobre o preço do discipulado. E isso nós encontramos aqui nos versículos, deixe-me ver aqui rapidinho, nós encontramos aqui nos versículos
33 diz assim: mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei também diante de meu Pai, que está nos céus. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim pôr em dissensão um homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. E assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Irmãos, aqui Jesus está falando sobre o preço do discipulado. O Senhor Jesus, Ele não quer que nós sejamos apenas crentes. Ele quer que nós sejamos discípulos. Discípulos. E o discípulo é aquele que vai procurar seguir os passos do seu Senhor, do seu Mestre. E nós, como discípulos de Cristo, nós precisamos seguir os passos do nosso Senhor, procurando imitá-lo em toda a nossa maneira de viver. Ser discípulo é muito mais do que apenas crer. É mais do que vir à igreja, é mais do que frequentar os cultos, ou participar das programações especiais da igreja. Ser discípulo envolve mortificar a si mesmo e carregar a sua cruz. Ser discípulo envolve mortificar a si mesmo, a mortificar o seu eu, o seu orgulho, as suas paixões, é morrer para si mesmo, para que nós possamos viver para Jesus Cristo. E para isso envolve um desenvolver de uma visão espiritual, de uma visão de reino, de uma consciência de reino, uma consciência espiritual, das coisas espirituais. É entender que este mundo que está em nossa volta não é o fim. Este mundo que nós estamos vivendo não é a única realidade que existe. E que nós, de fato, não somos deste mundo, mas nós somos do céu. E enquanto nós estivermos aqui, nós precisamos ser representantes, ser embaixadores deste reino celestial aqui na terra. E quando nós desenvolvemos essa consciência do reino, essa consciência espiritual, essa visão espiritual, irmãos, nós vamos viver aqui na terra uma vida que agrada o Senhor. Nós vamos ser diferentes. Enquanto o mundo está caminhando a passos largos para a morte, nós estamos vivendo vidas aqui que glorificam ao Senhor Deus. Nós não estamos sendo influenciados pelo mundo, mas nós estamos influenciando o mundo com a nossa maneira de viver e ser. E nesse sentido, irmãos, muitas vezes nós vamos encontrar pessoas que vão rejeitar a nossa maneira de viver, a nossa maneira de falar, a pregação que nós pregamos, a mensagem que nós pregamos. E muitas vezes essas pessoas que vão rejeitar serão pessoas que moram dentro da nossa própria casa. Serão pessoas que nós amamos, pessoas que estão ali em nossa volta, que deveriam demonstrar amor por nós, serão aqueles que irão perseguir-nos por causa de nossa fé. E não é incomum, irmãos, nós encontrarmos famílias aonde o marido constantemente coloca a esposa em circunstâncias vergonhosas por causa da fé dela em Jesus. Não é incomum pais terem vergonhas do seu filho ou ficarem entristecidos com seus filhos por causa da fé que seus filhos professam. Ou filhos que têm vergonha de seus pais por eles confessar Jesus como seu Salvador. Em países que o Evangelho tem restrições, que o cristianismo, existem restrições para o cristianismo, ou aonde o cristianismo é proibido, não é incomum familiares denunciarem membros da família por causa de Jesus Cristo. E Jesus está dizendo assim, quando nós encontrarmos resistência dentro de nossa própria casa, você precisa tomar uma decisão. Quem você vai amar mais?
se você vai amar mais a Deus ou se você vai amar mais a aprovação, se você vai prezar mais, vai valorizar mais a aprovação de Deus ou a aprovação do membro da família. Então Jesus ele disse que quem ama o pai ou a mãe mais do que a ele, não é digno dele. Mas eu vou dizer uma coisa, se você amar a Deus mais do que todas as coisas, acima de tudo, você vai amar o seu familiar, mesmo que ele reprove a sua fé. Você vai amá-lo incondicionalmente, com o amor do próprio Deus. Você vai amá-lo de verdade. Mas, irmãos, tudo isso que eu estou dizendo nós precisamos, irmãos, viver a nossa fé de verdade. Que a nossa fé não seja apenas uma máscara que nós vestimos, mas que nós possamos, de fato, ser homens e mulheres que conhecem Jesus de verdade e vivem a fé em Cristo Jesus constantemente. E eu termino com isso, irmãos. Lá no passado, a Igreja de Cristo foi duramente perseguida. E nós encontramos muitos personagens que amavam tanto a Cristo, que estavam até mesmo, irmã Gilda, dispostos a morrer por causa de Jesus. Durante o Império Romano, quando o Império Romano ainda existia, conta-se a história de duas mulheres, Perpétua e Felícitas. No Império Romano, sob o governo de Sétimo Severo, imperador de Roma, os cristãos enfrentaram uma forte perseguição, em especial os cristãos do norte da África. Entre os perseguidos estava Perpétua, uma jovem de 22 anos e mãe de um bebê recém-nascido. E Felícitas, uma mulher casada e avançada em estágio de gestação quando foi apreendida. Felícitas deu à luz na prisão a uma menina que foi adotada por uma outra irmã em Cristo. Perpétua e Felícitas foram lançadas na arena de Roma para serem mortas pelos chifres de um touro. O animal atingiu uma das mulheres diversas vezes, mas ambas não morreram. Por fim, foi ordenado a um dos soldados tirar a vida dessas mulheres. Felícitas, ela foi decapitada. Mas quando o soldado chegou perto de Perpétua, o gladiador, o soldado, ele tremia. E então Perpétua, ela pegou a espada do soldado e colocou a espada no seu pescoço, numa forma de dizer: eu vivo aqui por Cristo, mas eu estou pronta também para qualquer momento eu encontrar com o meu Senhor no céu. Eu estou disposta, se necessário for, morrer pelo meu Jesus. Eu pergunto para você nesta noite: você está disposto a morrer por Jesus? Jesus não quer, logicamente, que você morra agora, mas Ele quer que você viva por Ele. Independentemente das lutas, independentemente das adversidades, Ele quer que você viva por Cristo. E esse é, irmãos, o desejo de Deus para nós, que nós vivamos por Cristo. Por isso que o título dessa mensagem é, deixa eu ver aqui a colinha, pela causa de Cristo. Porque Ele quer que nós vivamos aqui pela causa de Cristo. E a causa de Cristo hoje, a vontade de Jesus hoje, é que almas sejam salvas. É que Cássia conheça o Evangelho de Jesus Cristo. Ele tem almas aqui que estão sedentas. Almas que eles sabem que ao ouvir o Evangelho elas vão se converter. E quem tem essa responsabilidade de anunciar Jesus para Cássia, somos nós que conhecemos a verdade.
Se nós vivermos para nós mesmos, nós não vamos falar. Nós vamos apenas ter medo das consequências do que o pregar o Evangelho pode trazer. Mas se nós vivemos pela causa de Cristo, nós não vamos importar com as adversidades que possam nos sobrevir. Porque para nós o que vai mais importar é agradar aquele que tanto nos amou e cumprir este tão importante chamado que é pregar o Evangelho, que é testificar de Jesus. Então que nós possamos viver aqui pela causa de Jesus. Amém? E que Deus nos ajude a cumprir esse tão importante chamado dele para as nossas vidas.